Tá, tudo bem, gente? Então, nós vamos para a nossa última aula. E eu quero compartilhar a tela aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Então, o tema da nossa EBED, como vocês sabem, chamado de Deus para a sua vida. E hoje é a nossa última aula administrando tempo. Uma frasezinha: valorize seu tempo. O tempo é um recurso único, inestimável e irrecuperável. De fato, precisamos ter essa habilidade, né, de administrar bem o nosso tempo. E falar em administração de tempo, a gente volta a pensar nas prioridades, né? Se a gente tem 24, 36 ou 48 horas num dia, isso não vai importar de nada se a gente não der atenção àquilo que é de fato importante. Mesmo se a gente tivesse 48 horas, se a gente não se organiza, a gente acaba dando mais atenção para as coisas urgentes, às vezes se perdendo nas circunstanciais. O que são as circunstanciais? As circunstanciais são aquelas coisas, ver no WhatsApp, mexer no Facebook, e daí daqui a pouco alguém fala alguma coisa, alguém lê, ou o vizinho bate na porta, e daí tu vai fazendo aquilo assim que não é importante, mas quando tu vê, tu perdeu um tempão em coisas que podiam não ter tido tanto o teu tempo, né? As urgentes são aquelas coisas que a gente já deveria ter feito, mas foi prorrogando, né? Foi deixando até que de repente se tornou urgente. Elas são importantes, você precisa entregar um trabalho, você precisa, enfim, fazer alguma coisa com a sua família que já estava combinado, mas você foi prorrogando, até que de repente explode a coisa e você tem que fazer naquele momento, né? E tem muitas pessoas que acabam vivendo do urgente, né? Acabam sempre apagando incêndio, né? Tipo, estão lá, o seu tempo é apagar o incêndio, é resolver as coisas que vêm de repente com o tempo já estourado, né? Então a gente precisa entender que é necessário a gente organizar o nosso tempo para as coisas, em primeiro lugar, para aquilo que é importante para nós. E a pergunta é: o que é importante para você? No que você tem investido o seu tempo? É importante a gente pensar nisso. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito bom esse versículo. Então, analisando ele, em primeiro lugar, para ser sábio, é necessário a gente ter intencionalidade. Tem tudo a ver com aquilo que a gente já tem estudado, né? Ou seja, toda decisão que a gente tomar, tudo aquilo que a gente vai escolher, onde a gente vai botar o nosso tempo, investir o nosso tempo, deve estar de acordo com o nosso propósito, com o nosso chamado, né? Então, será que vale a pena eu perder tanto tempo assistindo novela, vendo TV,
Isso está de acordo com o chamado que Deus me fez, com ser discípulo de Jesus? Ou será que eu não devia estar investindo meu tempo de outra forma? Será que vale a pena eu perder tanto tempo vendo coisa no celular, conversando, enfim, postando coisa? Então, essas coisas a gente já tem que pensar. Se eu sou sábio, né, se eu busco a sabedoria que vem de Deus, eu vou ter uma vida intencional. Eu vou tomar e vou escolher investir meu tempo naquilo que tem a ver com o chamado que Deus me fez. 2 versículos importantes. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Outro, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a gente não deve correr, né, sem meta, né, não deve ficar dando golpes no vento, né, a gente tem que ter a meta. E uma das coisas aqui, né, até que a gente chegue ao pleno conhecimento, né, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. Então, essa também tem que ser a nossa meta, se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Né? Então, aqui, ó, Jesus estabeleceu claramente a prioridade. Buscai primeiro o quê? O seu reino e a sua justiça. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas, elas vêm automaticamente. Em segundo lugar, para que a gente consiga compreender qual é a vontade do Senhor, o que a gente precisa ter, gente? A gente precisa estar em intimidade com Ele. Nós precisamos ter fome de Deus e a gente precisa se alimentar dele. A gente precisa buscar Ele constantemente, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa ter momentos de silêncio para ouvir o Senhor. Então, é importante isso. Né? Não tem como a gente administrar bem o nosso tempo sem saber qual é a vontade de Deus. Se a gente sabe a vontade de Deus, a gente vai administrar bem o nosso tempo. Essa que é a verdade. E lembrando, né, que a gente não vive mais para nós mesmos, né? A gente vive para Cristo. Deus planejou a vida de cada um de nós, né? Ele sonhou com cada um de nós. Em Salmo 139 diz isso. E os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha só que lindo, né? Outra coisa aqui, ó, em Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, por isso a importância da gente buscar a comunhão, buscar o Senhor, para a gente entender os pensamentos dele. Se a gente não tem intimidade com ele, a gente vai ter os nossos pensamentos, por mais cristianizado que pareça, tá? Então, é importante essa busca de Deus, essa intimidade com o Senhor. Então, o que ele quer que a gente viva e como ele quer que a gente viva em cada área da nossa vida? Essa deve ser a nossa pergunta. O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu viva nessa área? E aqui, para a gente ter uma noção de como entender a vontade de Deus, vamos ver esse versículo aqui, ó, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, para entendermos a vontade de Deus para nós, a gente precisa buscar a moderação, que tem a ver com o quê? Com uma mente equilibrada, com a estabilidade de mente, um autocontrole, o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo.
Então, nas mais diversas áreas da nossa vida, nós precisamos buscar essa moderação, esse equilíbrio, que é medido conforme a vontade de Deus e não conforme os nossos padrões, os padrões da mídia ou os padrões que os outros impõem, tá? Essa moderação tem que ter a ver com aquilo que Deus mostra que é bom ou não. E para a gente saber isso, a gente precisa pedir para o Espírito Santo, né, sondar o nosso coração, mostrar aquilo que precisa ser mudado em nós. E a partir disso, entendendo, né, a moderação, a vontade de Deus, o padrão de Deus para a nossa vida, para a área que a gente está analisando, nós também precisamos renovar nossa mente. Né? Não basta entender a vontade de Deus, a gente precisa ter uma mudança. Então, como diz Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Olha só, a gente tem a mente de Cristo. Conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai tendo intimidade com Ele. Então, a gente recebeu essa revelação, a gente precisa andar nessa revelação. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. Então, eu percebo que tem alguma coisa em mim, o Espírito Santo me revelou, me arrependo, mudo de atitude, né? Mudança de mente, e que vai me levar a uma mudança de atitude. Nunca é tarde para arrependimento, né? O Senhor está interessado no que você vai fazer daqui para frente. O tempo é hoje. Então, se você até agora não soube administrar bem o seu tempo, não investiu o seu tempo da forma que deveria, ok. A partir de agora, faça diferente. Como diz o próprio Jesus, né? Vai, não peques mais, né? Estava errado, beleza, você está perdoado. Agora vai, não peques mais, administre bem o seu tempo. Terceiro, para que consigamos aproveitar o tempo, a gente precisa do quê? Planejamento e organização. Nosso Deus é um Deus de ordem, né? Ele é um Deus organizado, ele sabe as suas prioridades, ele se planeja, né? Há quem diga que Deus é o grande arquiteto, né? Que arquitetou toda a criação, que fez tudo de uma forma tão perfeita e ordenada. Ele criou tudo através da sua palavra, e a criação foi feita de forma ordenada. O Senhor quer que tenhamos essa mesma organização e o senso de prioridade em nossa vida. Salmo 90:12 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É verdade. Por quê? Porque a gente precisa contar os nossos dias, porque a gente precisa alcançar um coração sábio, porque o nosso tempo é curto. Né? Em Tiago 4,14 diz que a nossa vida é como uma neblina, aparece e logo some. Em 1 Crônicas 29:15, ele compara a nossa vida com a sombra, pois somos peregrinos aqui na Terra, né? A gente não permanece aqui, a gente passa. E por isso a gente precisa aproveitar cada minuto, para andarmos como é digno da vocação com que fomos chamados, vivendo dele, por meio dele e para a glória dele. Qual é o nosso chamado? Revelar o amor de Deus, manifestar o seu reino, viver de forma intencional, assim como Jesus. E é assim que nós devemos viver, digno dessa vocação.
Você tem usado o seu tempo da melhor forma? O que é importante para você na sua vida? Então, aqui eu queria ler uma pequena ilustração, provavelmente você já ouviu, mas ela tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar na questão do tempo. Um professor se dirige à sua classe. Ele enche um jarro com pedras grandes e pergunta à classe se está cheio. A classe responde sim. Então ele acrescenta seixos na jarra e pergunta novamente se a jarra está cheia. E novamente a classe responde sim. Ele diz não e adiciona areia no jarro. A areia e os seixos representam as pequenas tarefas diárias com as quais preenchemos nossas vidas. Se não encaixarmos as pedras grandes em primeiro lugar, a nossa vida vai encher apenas com areia e seixos. Mas, se começarmos com as rochas grandes, nós criamos espaço para o que é importante na vida. E a areia e os seixos irão apenas preencher os espaços entre elas. Então, tá aqui, né? Primeiro pote. Começou primeiro com as coisas circunstanciais, né? A gente podia, lá do início do nosso estudo, que eu comentei. Depois as urgentes. E por último veio o que era importante, ou seja, nem sobrou tempo. E no segundo jarro, ele botou primeiro, que era importante, né? Aquilo que, de fato, é o que ele tem, que ele quer investir o seu tempo. E depois as outras coisas vão surgindo automaticamente, porque também não tem como a gente fugir, né? Sempre vem coisas que a gente precisa resolver. Então, vamos avaliar como você tem gasto o seu tempo? Então, aqui eu queria pedir, se você pudesse pegar um papel, tá bom? Ir anotando, talvez com calma, né? Eu vou passar agora um pouquinho mais rápido, só para explicar como vai ser, mas depois com calma você para e faz esse exercício, tá bom? Então vamos começar respondendo essas perguntas. Onde ou em que você gasta atualmente a maior parte do seu tempo? Então faça tudo uma lista que vier à sua mente. Pensa no seu dia, na sua semana, como que tem sido, o que você tem feito, usado o seu tempo, como você tem usado o seu tempo. E escreve. Qual é a maior coisa que te tira rapidamente do momento presente? Aqui eu quero que vocês escrevam sobre os ladrões do seu tempo. Ou seja, você sabe o que você precisa fazer, você tem tentado se concentrar ou focar naquilo que é importante, mas sempre tem algo que está querendo roubar o seu tempo. Isso é algo, quando eu falo de ladrão de tempo, não é as coisas que acontecem que são necessárias, mas são coisas simplesmente que roubam o teu tempo. Pode ser, por exemplo, o próprio WhatsApp. Ai, meu Deus, sempre toca esse negócio, eu acabo sempre olhando para o WhatsApp e acaba sendo um ladrão do meu tempo. Tá? Então, coisas que têm roubado o teu tempo. Terceiro, o que precisa mudar? Avalia. Em relação a esse ladrão de tempo, em relação àquilo que você tem gastado seu tempo atualmente, como você tem organizado seu tempo, aquilo que você tem dado maior importância. O que precisa mudar? Tem que ser uma atitude, tem que ser um comportamento teu, precisa ser o contexto, o ambiente, alguma tarefa. Perceba, tenta entender o que ia fazer uma real diferença se você mudasse, o que ia permitir que você produzisse melhor se você tirasse. Agora reflita por alguns instantes sobre o que é verdadeiramente importante para você em sua vida. Quais são as suas 3 principais prioridades na vida? A primeira, com certeza, deveria ser, como um discípulo, né? Aquilo que a gente já tem conversado. E quais são as outras 2? Escreve, tá? Faça pelo menos
três coisas que você acha assim, essas são prioridades. E qual é a coisa mais importante para você neste momento? Qual é aquela área da vida, o objetivo que, se receber maior atenção e energia, irá proporcionar mais equilíbrio e sensação de realização? Aqui é importante a gente entender também, porque conforme os anos vão passando, é claro que vão ter coisas que há 5 anos atrás eram mais importantes do que este ano, por exemplo. Há 2 anos atrás, o meu foco era me formar na faculdade de pedagogia. Este ano eu me formei, então a partir do ano que vem, essa não vai ser uma das minhas prioridades, um dos meus focos, entende? Mas eu fiz a faculdade de pedagogia pensando no ministério que eu tenho de capelania escolar. Então, entendam, tudo estava focando em algo muito maior, né? Eu tinha uma meta. Para mim poder estar dentro das escolas, eu não precisaria necessariamente ter pedagogia, mas isso facilita a minha entrada, porque eu tenho uma formação onde eu posso conversar e posso entender melhor aquele ambiente da qual eu trabalho como missionária. Então, isso iria contribuir para o meu foco maior. Então, eu estava tendo algumas prioridades que tinham a ver com aquilo que é o chamado que Deus me fez. Entenderam? Então, tá. Continuando. Usando a historinha, né? Agora, a gente vai usar essa ilustraçãozinha para vocês colocar quais são suas verdadeiras grandes rochas na vida. O que é mais importante para você? Tá? Então, aqui eu quero que você imagine que você está colocando aquilo que é mais importante para você dentro dessa jarra e você vai preencher. E em seguida, você vai colocar o que não é, tipo, que está um pouco menos importante, e depois o que não é tão importante assim. Então, questão de prioridades. Numere suas grandes rochas de acordo com as prioridades. Então, vai ter uma grande rocha que não, essa é a minha, é o número 1, essa é a minha principal prioridade, essa é a segunda, essa é a terceira, entendeu? Isso daqui é importante você fazer, sei lá, pelo menos uma vez por mês, para você estar alinhado racionalmente, porque às vezes a nossa emoção, ela acaba nos desviando dos nossos alvos também. Então, racionalmente, a gente tem que botar nossa mente para pensar, não, isso é a minha prioridade. Então, tá, então como eu vou proceder neste mês, né, e focar nisso. Então, aqui vai ter várias perguntas para vocês responderem, né, como que você tem gasto seu tempo, o que você precisa fazer de diferente, né, tudo isso você vai respondendo e vai decidindo o que você está disposto a mudar, né, o que você quer se comprometer. E aqui nessa parte são as ações que você quer fazer e até quando serão feitas. Isso é muito importante, né? Como eu falei antes, eu queria terminar minha faculdade, né, de pedagogia e também já fiz uma pós em neuropsicopedagogia. Tudo isso focando no meu ministério. Então, foram ações que eu fiz até quando eu queria terminar, né? Agora eu já vou ter outras coisas para fazer, mas sempre focando no meu ministério, focando aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Aqui são as dicas práticas, tá? De gestão de tempo. Botei 10 dicas para você estar tentando colocar aí na sua vida. Bom, em primeiro lugar, valorize o seu tempo. Ele é um recurso valioso dado por Deus. Ele é único, inestimável e irrecuperável. Tenha clareza das prioridades na vida de um discípulo. Busque o Senhor, busque a vontade do Senhor. Pare periodicamente para refletir e fazer uma avaliação. Pedir para o Espírito Santo te sondar. Como estão as suas áreas? Física, mental, emocional, espiritual e profissional. Quarto, cuide da sua saúde. Cuide de você. Saúde mental, saúde física é importante. Quinta,
Estabeleça metas para o ano e faça um plano de ação, planos concretos. Como que eu vou alcançar essa meta? Eu vou fazer isso, isso e isso, que eu acredito que eu vou chegar mais perto daquela meta. Então, faça isso, mas ponha isso num papel. Isso fica mais fácil do que só ficar sonhando. A gente esquece, entende? Tem que botar no papel. Planeje a sua semana nas segundas de manhã. Use uma hora para isso, planejar a semana. E todo dia, todo início do seu dia, cada manhã, usa 15 minutos para planejar o seu dia. Para que isso? Para você vencer o ímpeto de iniciar resolvendo as pendências, porque é isso que acontece. A gente acorda, já vem demandas, já vem coisas que às vezes nem é tão importante, mas a gente acaba se envolvendo com essas coisas e acaba esquecendo daquilo que a gente queria ou não dando a devida atenção e o tempo àquilo que de fato era importante, tá? Então isso a gente precisa se organizar, ter essa disciplina de cada manhã sentar e pensar, ok, eu vou começar por isso, eu vou fazer aquilo, eu tenho isso que não é tão importante, mas eu preciso resolver, entende? Então a gente se organiza. Aqui, ó, foco na execução, tá? Começar seu dia pelas tarefas. Primeiro, avaliar se tem uma coisa urgente. O urgente ele não deveria ter chego, né? Mas se ele chegou, resolva, né? Segundo, em relação às pendências que surgem, se elas demorarem, né, se você concluir elas em apenas 2 minutos, faça na hora. Se essas pendências levar em torno de 2 minutos para você resolver, faça na hora que elas surgirem. Se elas forem demorar mais de 2 minutos, organize no seu tempo um momento para resolver elas, né? E as demais tarefas em ordem de prioridade. Outra dica, só troque de tarefa quando terminar a que você está fazendo. Não faça 10 tarefas ao mesmo tempo. 8, desenvolva hábitos saudáveis e produtivos. Isso é muito importante. Delegar tarefa, por exemplo. Tem coisas que você pode delegar, delega. Né? Às vezes na própria casa, a rotina da casa, né? Eu penso e vejo, né? Muitas mulheres acabam fazendo tudo sozinha. Não delegam. Delega. Ensina os filhos a fazer, mostra para o marido o que ele pode ajudar, para você ter mais tempo, para você se aliviar. E assim, nas várias áreas, né? No trabalho, né? Se tem algo que você pode delegar, passe adiante. Trabalhar em equipe é maravilhoso. Sai de cima um peso, né? Também dizer não é muito importante, a gente precisa, às vezes, dizer não. Focar no que é importante e reduzir o máximo que é urgente e circunstancial, para que eles não dominem o seu dia. E utilize-se de ferramentas para lidar com as pendências e com os circuitos abertos que surgem. Tá? O que é isso? Às vezes a gente tem tantos detalhezinhos, tantas coisinhas que vêm, né, demandas que vêm, e isso tudo está na nossa cabeça e a gente tem medo de esquecer, e daí aquilo fica na cabeça e a gente não consegue nem se concentrar na tarefa que a gente quer, porque a gente está pensando nas milhões de outras coisas que a gente tem que resolver. Gente, libere esse espaço da sua mente. Existem vários aplicativos que você pode anotar o que você precisa. Tem agendas, né, pode usar até no próprio celular. A gente gosta muito aqui de casa de usar notas do Keep. A gente vai anotando as coisas que precisa, até para ir no mercado, precisa comprar isso, precisa fazer aquilo. Então, daí, de repente, você olha ali nas notas do Keep, o que tu anotou para o dia de hoje. Eu geralmente organizo a minha semana nas notas do Keep, né? Eu boto tudo que eu quero fazer naquela semana. E daí vou eliminando conforme eu vou resolvendo. Então, assim, tem ferramentas, né, aplicativos que podem te ajudar. Utilize eles. Não para perder seu tempo, mas para te ajudar a organizar seu tempo. Beleza, queridos? Então, foi um prazer estar com vocês. Espero que as aulas tenham sido boas, que vocês tenham aprendido e tendo mais essa vontade de fazer, de fato, o que Deus quer, de entender o chamado do Senhor para a vida de vocês. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.